Olá, condutor! Olá, condutora! E olá para você também que atua na defesa de motoristas e de proprietários de veículos. Meu nome é Érica Avalone, eu sou especialista em legislação de trânsito e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o bafômetro e também sobre a recusa ao teste do bafômetro depois do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade pelo STF. A gente sabe que esse assunto foi extremamente polêmico, inclusive o julgamento pelos ministros do STF. Porém, na prática, nada mudou, permanece exatamente como era anteriormente. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor como é a dinâmica dessas duas infrações. Falando primeiro da infração por dirigir sob influência de álcool. Daqui a pouquinho eu falo da recusa. O motorista, ele não pode dirigir com nenhuma concentração de álcool no seu organismo, porque a tolerância na nossa legislação brasileira é zero. Porém, existe uma margem de erro do equipamento, porque o Inmetro, ele determinou que todos os equipamentos que fazem medição, como o radar, por exemplo, eles precisam ter uma margem de erro, mas isso não significa que há uma tolerância na nossa legislação. Como eu falei, a tolerância é zero. O que acontece nessa margem de erro? O motorista que é submetido ao teste do etilômetro, ele vai ter uma margem de erro do equipamento de 0,04. Isso significa que se ele tiver uma medição acima de 0,04, ou seja, 0,05, ele já vai ser multado por cometer a infração prevista no artigo 165 do nosso Código de Trânsito, ou seja, dirigir sob influência de álcool. Eu vejo muita gente confundindo na prática a penalidade de suspensão com a medida administrativa e também com a questão do crime. Vamos falar do crime primeiro. Para ser considerado crime, também é necessário que na medição tenha descontada a margem de erro do equipamento e deve ser acima de 0,30 a medição do condutor. Então, se você tiver uma medição lá, por exemplo, de 0,09, você vai ser incriminado? Não. Somente acima de 0,30. E às vezes, durante as abordagens, os agentes, os policiais, aqueles que fiscalizam, eles falam que pode ser que seja considerado crime de trânsito. Porém, precisa de uma medida muito alta, uma concentração de álcool muito alta para que seja efetivamente constatado o crime. Caso contrário, vai ser somente uma infração administrativa. E o que prevê como penalidade a infração administrativa? Multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH por 12 meses. Lembrando que na hora da blitz, no momento da abordagem, quando a CNH do condutor ela é recolhida, não quer dizer que naquele momento ele tem que ficar impedido de dirigir pelo período de 12 meses. Não, no momento da blitz ocorreu somente uma medida administrativa. Para que seja efetivamente imposta uma penalidade de suspensão, primeiro é necessário que o órgão de trânsito instaure esse processo de suspensão, dê ao penalizado a oportunidade de se defender, ou seja, exercer o direito constitucional de ampla defesa, e aí no final, se a penalidade ainda assim for mantida, aí ele teria que ficar impedido de dirigir pelo período de 12 meses. Então perceba que nós temos duas penalidades distintas, uma multa e a suspensão pelo período de 12 meses. Isso com relação à infração de dirigir sob influência de álcool. Agora, a recusa ao teste do bafômetro, ela tem também as mesmas penalidades. Ela tem a multa de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH por 12 meses. Porém, a recusa, inclusive depois do julgamento pelo STF da ação direta de inconstitucionalidade, ela acontece
pela simples recusa. Ela é uma infração de mera conduta. Recusou então ao teste do bafômetro, já vai sofrer as mesmas penalidades de quem dirige sob influência de álcool e tem um resultado acima da margem de erro do equipamento. Mas, entendam, antes de ser aplicada a penalidade de multa ou a penalidade de suspensão, o condutor autuado ele tem o direito de se defender. Como eu falei anteriormente, esse é um direito previsto na nossa Constituição Federal. Então, se você está nessa situação ou se você tem um cliente nessa situação, você vai se basear na legislação. E se você é o condutor, é importante que você procure um profissional especializado, porque ele vai conseguir identificar as irregularidades que eventualmente aconteceram ali no seu auto de infração. Então, era isso que eu queria explicar aqui hoje para vocês. Eu sei que é bastante informação, mas na prática, gente, nada mudou. Permanecem, aliás, as mesmas penalidades, as mesmas regras, e a recusa, ela é uma infração de mera conduta, independente se há justa causa, se há sinais de embriaguez, mas isso eu deixo para falar com vocês num outro vídeo. Tá legal? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal. Eu sempre trago novidades, bastante conteúdo sobre o direito dos motoristas e para você também que quer atuar na defesa de motoristas e de proprietários de veículos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!